Maria. Aqui o profeta, ele já meio que dá a dica, né, da consequência disso, deles procurarem um refúgio na sombra do Egito. A consequência aqui é humilhação, é vergonha e é zombaria. Por que ele fala aqui? Por causa de um povo que lhe é inútil. Porque o Egito não tinha nada para oferecer para eles. O Egito não tinha socorro para oferecer para eles. Por isso era inútil. E além de ser inútil, eles escolheriam as consequências ainda. No verso 6 ele diz assim: advertência contra os animais do Negueb, atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras, de serpentes velozes. Os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas córcoras de camelos, para aquela nação inútil. Eu li, reli e falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer, né, sobre os animais de Negueb? Os animais de Negueb, eles eram representados ali como uma figura maligna. E quando ele fala que eles transportavam as suas riquezas, por quê? Porque eles queriam comprar o Egito, né? E quantas vezes a gente não quer comprar a bênção de Deus ou a ajuda de alguém? Aqui eles estavam passando por perigos, porque quando fala que eles passaram por víboras, por leão, por serpentes velozes, aqui quer dizer que eles estavam passando por perigos, para poder comprar, entre aspas, a proteção do Egito, né? Então, quantas vezes, né, a gente troca a proteção do Senhor, né, por coisas que a gente pode resolver, né, que a gente pode comprar, né? Eu achei muito interessante. No 7 diz assim: o Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu chamo um monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Aqui ele fala de novo que todo esse esforço deles seria inútil, totalmente inútil. Mas aqui no 8, ele manda eles escreverem numa tábua. Para quê? Para que a geração vindoura, como diz aqui, ó, não sofresse as mesmas consequências que eles sofreriam. Então o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele deixa a palavra dele para que a gente veja o que aconteceu com o povo de Israel e para que a gente medite e não caia nos mesmos pecados, né? Nos mesmos vacilos dele. Então aqui ele manda um povo escrever numa tábua para que fique guardado, para que quando as pessoas, gerações futuras, caso nós, possamos ver, né? E não cair na mesma situação. Mas mesmo assim a gente cai na mesma situação, porque muitas vezes a gente não consulta o Senhor, muito menos a palavra do Senhor. Então vem as consequências, né? Aí aqui de novo ele fala assim no 9: esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Muitas vezes, né, a gente não quer saber das instruções do Senhor. A gente age com rebeldia, com descaso, e a gente tenta fazer da nossa maneira. O 10 diz assim: eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Isso é o que nós estamos vivendo hoje, com esses coach, né? Com esse evangelho da prosperidade. Não que o Senhor não tenha prosperidade. O Senhor tem sim
sim, prosperidade. Mas ele diz para que a gente busque primeiro o reino dos céus. E as outras coisas não serão acrescentadas, inclusive a prosperidade. Só que hoje, irmãos, muitas igrejas estão tendo um evangelho raso, falando aquilo que o povo quer ouvir. As pessoas querem só aquilo que massageia o ego, só aquilo que é, como diz aqui, agradável. Preferem viver de ilusões do que da verdade do Senhor. Por isso eu digo, quando o Senhor traz uma palavra, ela é para hoje, ela é para agora. E como a palavra de Deus, né, ela é moderna, ela realmente ela é para gente nos tempos de hoje, assim como foi no tempo antigo. Ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente, em nome de Jesus. O versículo 11, ele nos diz: deixem esse caminho, abandonem essa vereda e para de confrontar-nos com o Santo de Israel. No verso 11, muitas vezes a gente quer deixar o caminho do Senhor, porque o outro caminho é bem mais fácil, né? Mas aqui o Senhor nos chama para voltar, para abandonar essas veredas, né? E para não ficar mais confrontando o Senhor. Hoje eu falei: Senhor, eu não quero mais confrontar o Senhor. Eu não quero. Eu quero viver segundo a Tua vontade. É difícil, irmãos, não é fácil. Mas o Senhor, assim como a música, né, que foi ministrada, Ele quer intimidade conosco. E a partir do momento que a gente realmente busca intimidade, Ele se manifesta. Ele nos direciona. E aí a gente vê a diferença. No verso 12 diz assim: por isso diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba, inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Aqui ele nos mostra porque antigamente, quando os vasos eram quebrados, eles ainda eram utilizados para tirar a água do poço, para tirar as brasas, né, da fogueira. Só que aqui ele está falando que vai quebrar de tal maneira que não vai ser mais utilizado, não terá mais utilidade. E então é isso que ele quer dizer aqui no verso 12, 13 e 14. Outra vez, ele traz para nós as consequências, né, que pode vir pela gente não andar na instrução dele. Ele fala aqui que será como um muro alto que de repente desaba. Quantas vezes, irmãos, a gente está fazendo algo tão confiante, tão, sabe? Isso aí é de Deus, isso mesmo. Só que usa o nome de Deus, mas realmente não procura a direção do Espírito Santo. E aí, de repente, tudo dá errado. Tudo dá errado. Porque é justamente isso que o profeta quer nos avisar. Que a gente precisa sim estar firmado, confiado no Senhor. Não nos nossos achismos, muitas vezes. O verso 15 diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Esse verso, para mim, é um segredo. Aqui entre o profeta, né, tentando trazer o povo de volta, tentando falar para eles sobre as consequências, aí vem o Senhor, o Santo de Israel, e nos dá um segredo, nos ministra um segredo, que no arrependimento e no descanso
é onde está a nossa salvação. Na confiança, o seu vigor. Quando realmente a gente entrega, a gente se prostra, se arrepende, né? E a gente entrega nas mãos do Senhor, mas com confiança, né? O que acontece? Ele traz sobre as nossas vidas descanso, ele traz vigor. Ou seja, ele nos dá novo fôlego, né? Novas perspectivas. No 16 diz, 16 e 17. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugiram. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira na colina. Aqui nos versos 16 e 17, ele ainda diz que a nossa reação, ao invés de ir para o Senhor, é fugir, ainda tentar com as nossas forças resolver, ou talvez com aquilo que a gente acha que tem, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem recursos, né? E aí a gente, porque tem recursos, muitas vezes esquecemos do Senhor e nos firmamos nos nossos próprios recursos. Só que aqui ele diz que nós, né, o povo de Israel, no caso, vão ser abandonados, simplesmente largados, como a bandeira que você colocou lá no alto da colina e esqueceram dela lá. É isso que o profeta está querendo nos ensinar. No 18 diz, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Então aqui, num cenário, né, tão devastador, o Senhor ainda se levanta com uma palavra de ânimo. Por quê? Porque o Senhor, ele não desiste da gente. O Senhor, ele não desiste, ele é maravilhoso, ele é amoroso. E ele se levanta ainda para nos socorrer. Ele espera o momento da gente se prostrar, igual fala, né, nos versos anteriores. E a gente se arrepender, se voltar para ele. E para que ele tenha compaixão. Para que ele venha com a justiça dele, que é o amor. E aqui ele ainda faz uma promessa, porque quando ele fala, como são felizes todos os que nele esperam, ele está dizendo, vem filhos, ser feliz na minha presença. Por quê? Porque o Senhor tem sim a alegria da salvação nas nossas vidas. Ele tem felicidade para aqueles que nele esperam. Ele é maravilhoso. No 19 diz, ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, ele responderá. Ou seja, ele espera ansioso. E assim que a gente clama, ele ouve. Ele ouve. Muitas vezes ele não responde da maneira como a gente quer, nem espera. Mas ele ouve e ele responde. E ele traz o socorro. Porque ele é o nosso socorro. Só o Senhor é o nosso socorro. Quando a gente realmente se começa a buscar o Senhor na intimidade, o Senhor começa a se revelar. A intimidade traz a revelação do Senhor. Eu falo para vocês, irmãos, porque parece que por muito tempo eu orei sem respostas. Eu orei, parece que tudo era um silêncio. Mas quando a gente realmente
tem o nosso devocional, tira um momento com Deus, todos os dias, porque a busca pelo Senhor, ela não é só aqui na igreja, ela não é só a gente chegar aqui e ler um texto. Claro, o Senhor é misericordioso e Ele ministra o nosso coração, mas na verdade o que o Senhor busca conosco é intimidade, é revelação. E eu creio que Ele tem isso sobre a minha vida e Ele tem isso sobre a vida da nossa igreja. Ele tem falado muito ao meu coração, porque o Senhor, Ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar no sobrenatural nessa igreja. Ele tem falado. Por isso que às vezes a gente acha, o pastor chato porque fala da oração, porque fala da consagração. Mas não é, irmãos. É porque o pastor, ele sabe o que Deus tem para nós. E Ele quer que a gente alcance aquilo que o Senhor tem. Assim como Ele quer também que a gente alcance. O Senhor quer e também a nossa liderança também. Só que tem muitas coisas que dependem da gente. Não depende de outras pessoas. Como aqui nesse texto. Que eles acharam que a liberdade deles dependia do Egito. Mas não. Depende somente do Senhor. O verso 20 diz assim: embora o Senhor dê o pão da diversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais, com seus próprios olhos você o verá. Essa passagem, ela me faz lembrar, da passagem de Jó, quando ele diz que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. E muitas vezes a gente conhece o Senhor só de ouvir falar. Mas aqui ele diz que ele traz a aflição, ele traz a tribulação para que a gente se achegue a Ele. É uma maneira do Senhor trazer-nos para perto dEle. Para quê? Para que a gente possa ver com os nossos olhos espirituais o Senhor. Assim como Jó viu. Porque Jó conhecia Ele só de ouvir. Mas os olhos deles contemplaram. Como que a gente contempla o Senhor? A gente contempla o Senhor assim. É numa palavra que Ele ministra. É num milagre que Ele faz. É numa cura que Ele traz. Só que Ele quer ministrar isso na nossa vida através da intimidade. Através da busca mesmo. O 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Como assim uma voz nas suas costas? Isso aqui, ele já revela que quando tudo isso acontece, a gente tem acesso ao Espírito Santo. Essa voz é a voz do Espírito Santo, já trazendo a direção para onde a gente deve ir, como a gente deve ir. Porque quando estamos em intimidade, o Senhor se revela, como eu falei para os irmãos agora há pouco. A intimidade, ela traz a revelação. Ela faz os nossos ouvidos ouvirem a voz do Espírito Santo. E aí, o caminho é o caminho do Senhor. Serão as veredas, do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui no 22 ele diz: então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Aqui ele diz que quando a gente entra em intimidade, quando o Espírito Santo tem um acesso, aí aqui a gente já começa a jogar fora tudo que não provém do Senhor. Aqui ele começa a manifestar a libertação, com as nossas atitudes e com as nossas renúncias. Porque muitas vezes a gente precisa renunciar. E o Evangelho não é só de profecias agradáveis e de ilusões, como falou, anteriormente. O Evangelho é um Evangelho de renúncia, de compromisso, de confiança. E aqui a gente já começa a jogar fora tudo que
que não provém do Senhor. E aí ele vem com as promessas, que é do verso 23 ao 26, que diz assim: Ele também mandará a vocês chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados, os bois e os jumentos que lavraram o solo comerão forragem e sal espalhados com pocado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz dos 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Aqui, irmãos, ele manifesta as promessas dele sobre a nossa vida, tanto agora, porque ele mandará chuvas de bênção, né? Em outro versículo da Bíblia, ele diz que as bênçãos nos alcançarão. E aqui, até mais ao verso 26, ele fala já quando o Senhor vier, né, nos buscar. Por quê? Porque aí seremos todos curados, né, de uma vez por todas. Porque é isso que ele tem. Não que ele não tenha isso agora para nós, porque quando ele faz a promessa aqui, que a gente terá chuvas, que os nossos bois terão pastos, aqui já é uma promessa que ele trará o suprimento, ele trará a providência, né? E aqui já começa a nossa cura, aqui começa a nossa transformação, e que é uma transformação diária, como eu falei para os irmãos. Nesse texto, o Senhor trouxe ao meu coração quantas coisas ainda, né, eu tenho para renunciar, para colocar diante do altar do Senhor. Quanto ainda eu tenho que buscar o Senhor, porque quanto mais a gente busca, mais Ele se manifesta. E eu creio que o Senhor ainda tem grandes coisas para se manifestar na minha vida e na igreja dele. Assim como Ele tem manifestado, e eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria de estar compartilhando